Os familiares ao conhecimento do nosso Salvador amado. E eu quero, nesta oportunidade, ensinar-lhe como conquistar a sua família, seus familiares, seus entes queridos, aqueles que às vezes estão ainda na idolatria, no engano, na resistência criada pelo inimigo das nossas almas, os principados e potestades. E o segredo nós encontramos em Yohanan, conhecido como Evangelho lá do grego de João, né? Yohanan, no hebraico bíblico mais moderno, no capítulo 15, no versículo 7. Gostaria que você prestasse muito atenção no que vai ser dito agora, porque, sem dúvida alguma, o nosso Salvador amado, o Emanuel, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, está às portas. Não podemos afirmar o dia e nem a hora, mas sinais estão bem aí, né? Bem visíveis. E ele até chamou de hipócritas aqueles que sabem discernir o aspecto do céu quando vem chuva, né? Um vermelho sombrio, e não sabem discernir as épocas, a época que estamos vivendo. 15, versículo 7. Presta atenção. Se vocês permanecerem em mim, nosso Salvador amado falando, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Número 1. Se vocês permanecerem em mim, nele, no nosso Salvador amado. Aqui não está falando se vocês permanecerem fiéis a um princípio, uma doutrina, uma igreja, uma congregação, ou o que quer que seja. Aqui não está falando também se vocês permanecerem fiéis ao seu conhecimento hebraico. Aqui está convocando a sua mente, de todos nós, a olharmos para ele. Se vocês permanecerem nele, em mim, ele falou. Presta atenção, calma. Se vocês permanecerem, é isso? Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. As Escrituras afirmam. Olhar para ele, o simples olhar. Número 2. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Está vendo? Se você está ligado à videira verdadeira, não essa disputa de nome hebraico, aramaico, a forma latinizada, greco-romana do nome do Messias, mas se você permanecer nele espiritualmente, tendo o seu caráter dentro de você, né? Se você permanecer e as suas palavras permanecerem em vocês. Número 3. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí entra justamente, aí entra a promessa a favor dos seus familiares, seus entes queridos. Se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em vocês, consequentemente, você vai pedir o que quiser e será feito. Você não vai ser decepcionado, em hipótese alguma. Não interessa se seu ente querido está lá na idolatria, no pecado, na prática
abominável, não interessa, você não vai abrir mão dessa promessa da palavra. Se vocês permanecerem minhas, pedirão o que quiserem. Sabe lá o que é isso? Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Então não precisamos testar. Será que é da vontade dele? Será que o ente querido meu é um dos escolhidos? Isso não existe. Isso não existe. Eu conheci uma senhora que orou 30 anos pedindo a conversão do seu esposo. E conseguiu. Não interessa. Se você firmar-se nessa promessa, eles podem estar em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas você permanecendo fiel e as palavras do nosso Salvador permanecerem em você, você vai pedir o que quiser, será feito. Levando-os ao conhecimento do nosso Salvador. Não nessa briga de nome que existe por aí. Né? Ele pode ser chamado também de Emanuel. É nome, Emanuel. Ele será chamado Emanuel. Maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Filho do Altíssimo. Canoa de Galute, em Apocalipse também nós encontramos mais alguns nomes atribuídos a ele. Nós praticamos aqui a transliteração Yahushua, que achamos a mais próxima, a mais condizente com a originalidade hebraica. Mas você já pensou, se você chega para sua família e diz para seu ente querido lá que está precisando da salvação urgente, aí você entope a cabeça dele de dúvida. Eu conheço pessoas que, uma experiência que essa amiga nossa teve, a minha família, da minha esposa, pessoa de fé hoje, muito exemplar o seu testemunho, por sinal, mas ele batizou-se 4 vezes, pela dúvida. Eu recebi um e-mail aqui recentemente, dizendo que há dúvida na cabeça. Teve um outro que disse para mim que a cabeça dele foi a 1000 por hora. Porque um vem e fala que o nome do Messias é Yeshua, Hamashia, e grita aí na internet, blá, blá, blá. Outro não, o nome do Messias não é Yeshua, é Yahweh. Aí inventa esse ditongo aí, Yahweh. Aí aparece um outro grupo e diz assim, não é Yahweh, não, é Yahushua. Então tem as mais variadas formas. Nós, conforme dissemos, preferimos aqui a transliteração para Yahushua, mas destacamos em primeiro lugar o quê? Se vós estiveres em mim, nele, ele, em primeiro lugar. Nós não colocamos na frente uma série de nomes para a pessoa escolher. Aí na última hora o cidadão está lá prestes a partir para a eternidade, aí você chega e diz para ele o quê? Aceita o Salvador da sua alma, aquele que deu a sua vida para lhe salvar, que derramou o seu sangue. Não entre muito nessa polêmica de nome, não. Se você fizer isso com sabedoria, você vai se tornar o quê? Um pescador de almas. Não é assim que o nosso Salvador amado disse? Eu vos farei pescadores de homens, pescadores de homens. Eu tenho um irmão muito querido e gosta muito de pescar. Às vezes eles fazem caravanas, vão para longe e tal. O freezer na casa dele vive cheio de peixe. Uma facilidade de pegar peixe é uma coisa impressionante. Aprendeu a técnica de pescar. Tem muita gente aí que tenta conquistar a sua família e os seus entes queridos, mas primeiro o que eles fazem? Jogam uma pedra dentro da água. Pum,
nós peixes para tudo quanto é lado. Aí depois ele, não consegui pegar, não deu certo e tal, lamentável, né? Nós fomos visitar o pastor e eu disse para ele, se você não ganhar a sua família, os seus familiares, levá-los ao conhecimento do nosso Salvador, você será um missionário fracassado. Qualquer um. Isso serve para qualquer um, viu? Qualquer um que se propõe a ser um pregador ou evangelista. Eu não sou missionário fracassado, eu não sou um fracassado e tal, cheio de rompante. Pois bem, o pai e a mãe acho que uns 30 anos sem se decidir. Aí fomos lá visitá-lo, aquele é um irmão desses que gosta de decidir mesmo, levar a pessoa a uma decisão, a um testemunho público da sua fé, né? Fez o apelo, ela se converteu, partiu para a eternidade, o pai também agora está firme, aguardando a vinda do nosso Salvador amado, ou o seu chamado. Porque as pessoas querem ganhar também, às vezes, os lá de fora, se esquecem da sua própria família. O que a Bíblia fala, as Escrituras Sagradas? Se você não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os incrédulos. Eu fiquei sabendo aí de um determinado cidadão que se envolvendo, né, nessa confusão de nomes, de transliterações. É óbvio que de dentro disso nós vamos extrair o conteúdo maior, nós vamos chegar lá, a verdade, a origem verdadeira. Mas ele vira para sua mãe aquele grau já de desistente, fica com seu Jesus para lá. Entendeu? Como é que um cara desse vai conquistar a sua família? Às vezes ela está lá com o Jesus mais crente do que o cara que está dizendo que já saiu do sistema. Alguns que eu vejo aí que dizem que saíram do sistema, o meu conselho de um cidadão de mais de 50 anos de preparo, disciplinas, experiências, com mais de 70 de vida, meu conselho é que volte correndo, volte depressa para onde você estava. Porque o testemunho de vida que eu vejo dessas pessoas aí, não estou jogando pedra não, porque eu sou cidadão reciclado, mas está na cara, pelos seus frutos se conhece a árvore. Como é que um cara desse vai ter moral para ganhar a sua família, levar os seus entes queridos ao conhecimento da verdade? Quando você fala das Escrituras, na mesma hora eles memorizam o seu comportamento de vida. Faz um retrospecto. Às vezes não falam, mas intimamente já sabe das suas falcatruas e outras coisas mais. Seja sábio, seja sábio. O emissário Shaul, o que ele disse? Fiz-me de tudo para ganhar todos. E tem um verso ali muito importante, um destaque. Até onde eu pude, eu fui. Eu prego para as pessoas, levo as pessoas ao conhecimento do nosso Salvador amado, e sem me envolver muito com o nome hebraico, se é Yeshua, Yahushua, mas eu sei que ele é real, maravilhoso, verdadeiro, igual aquele cego, né, que foi curado. Os fariseus lá, diga que esse homem é pecador. Porque perdoar pecados é uma atribuição exclusiva do Altíssimo, e quando o Messias, o Filho do Altíssimo, perdoava pecados, fazia-se igual a ele. Eles ficavam então indignados, aqueles caras, né, radicais, fariseus, fanáticos, meio radicais. Até hoje não existe essa raça, né? Aí o cego deu uma resposta para eles que é espetacular. Uma coisa eu sei, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Aí eu faço uma analogia. Se é Yeshua, Yahushua,
Yehoshua, tem também o Yehoshua e tantos, eu não sei, eu sei uma coisa, eu era cego, agora eu vejo a maravilha, quanto ele é maravilhoso. Zacarias 14:9 diz que naquele dia um só será o seu nome. E você sabia também que o seu nome vai ser mudado, né? Óbvio, está escrito, né? Ninguém vai entrar no céu chamando Joaquim, Manuel, né? Tudo mais. É a eternidade. Então, o que nós precisamos para ganhar os nossos familiares? Permanecer fiéis. Se você não permanece fiel, não permanece na promessa, na palavra, aí você já perdeu a força, a batalha. Mas se você permanecer fiel, o que diz as Escrituras também, Romanos 8:32, presta atenção. Se você tiver uma Bíblia aí à disposição, as Escrituras, abre aí, por favor. Abre aí. Eu vou citando aqui enquanto você vai meditando aí. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, presta atenção. Antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quer que eu repita? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, se ele deu o próprio filho, o seu nosso Salvador, vai negar a salvação dos seus entes queridos? Agora você precisa saber, você sabe, ter sabedoria. Você precisa ser um bom pescador. Você pode falar hebraico, aramaico, grego, latim, você é um poliglota. Se não tiver amor, não vale nada. Se você não ama os da sua própria casa, você é um... Deixa eu pensar aqui qual é o tipo de epíteto que serviria. Está até difícil de achar, né? Porque ele é até meio revoltante. Você é um enganador de si mesmo. Está bom. Enganador de si mesmo. Está enganando-se a si mesmo. Se você não ama a sua própria família, seus entes queridos, sabe que o Messias, nosso Salvador amado, está às portas. E você está aí brigando com o nome. Não, o nome é assim, nossa. Nem você tem certeza do nome verdadeiro. Como é que você vai levar para os seus entes queridos um mar de confusão? Leva o Salvador, leva aquele que deu a sua vida para te salvar. Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ele é a videira verdadeira, ele é o pão da vida. Leve a pessoa a ter um encontro com ele espiritualmente. Depois você vai educando dentro da sã doutrina, da origem escritural verdadeira, vai mostrando, vai ensinando. Se acha, meu pai, minha mãe, meu querido irmão, e aquele que era Ivrite, né? Aquele que era um Yahudi, no caso, judaico, ele poderia ter o nome de Jesus, se ele era judeu, vamos abrir assim, né? Entre aspas, né? Porque nós não usamos a expressão judeu. Você acha? Qual o nome que você acha que o cego de Jericó, por exemplo, e Jericó gritava quando o nosso Salvador amado passava? Será que ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? É óbvio que não. Então você vai educando as pessoas, elevando-as a uma profundidade espiritual. Entendeu? Levando a um conhecimento, saindo do primário, progredindo, fazendo um pré-vestibular, uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Na vida espiritual, uma sequência. Quando eu conheci a palavra da verdade, pelo Espírito da verdade, foi numa igreja evangélica. A maioria desses caras aí que fica aí na internet, todos saíram de uma denominação evangélica. Todos saíram, né? Todos saíram. A maioria saiu, mas todos saíram de uma denominação evangélica.
Se você duvida, é só questionar. Então você iniciou lá. O que esses burraldos não entendem, desculpa a expressão, mas eu vejo tanta burrice. O que esses caras não entendem é que aquilo ali, entendeu? O que esses caras não entendem é que ali ele iniciou a sua jornada de fé ali. Depois ele foi crescendo na graça, foi crescendo no conhecimento. Aí foi revelado para ele, agora, nos últimos dias, conforme Atos 3:21, o que está acontecendo? Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Nós sempre tivemos reformas e mais reformas, agora é o tempo da restauração. Nunca se falou tanto em hebraico, em pesquisas hebraicas, em transliterações hebraicas, e nunca tivemos também tanta confusão na internet como tem havido. Porque assim como existem várias igrejas, coloque isso também na sua cabeça, assim como existem várias denominações, vão existir esses caras. Você acha que vai haver um consenso? Todo mundo, não, agora todo mundo vão chamar o Messias só de Yeshua. Isso não vai acontecer nunca. Agora todo mundo vão chamá-lo só de Yahushua. Não vai conseguir. Assim como existem essas diferenças de pensamento, vai continuar existindo. Um nome verdadeiro e único pelo qual ele será chamado está lá em Zacarias 14:9. Naquele dia, um só será o seu nome. Aí nós vamos realmente invocá-lo em um só nome. É uma pena, viu? É uma pena que muitos estão distanciando a sua família ao invés de aproximá-las do caminho da verdade. Tem muitas maneiras de você falar do nosso Salvador para eles, sem jogá-los nesse campo de discussão de nomes. Porque a graça, a sabedoria, a manifestação do Espírito é o quê? Multiforme. Tem várias maneiras, irmão. Eu converso com ele direto espiritualmente, sem falar na transliteração que eu pratico, Yahushua. Como é possível? Agora, a forma escrita é escrita. Quando você tiver que escrever, aí você vai optar por uma transliteração. Mesmo assim, com base, né? Com argumento. Que tem uns caras que escrevem aqui para mim, fazem uns comentários dizendo que eu não concordo com isso, concordo. Esse é o tipo da cabeça que não pensa, né? Passa para mim, não, os argumentos em hebraico, né? Porque você colocou o sinal massorético ali, de Cheval para cá, passou para Cheval sempre, você mudou de A para E, né? Inclusive sinais massoréticos que nem existem na origem escritural mesmo, surgiram pelos maçoretas lá na frente. Já falei sobre isso, já estive investigando dentro do Museu da Diáspora, em Ambucholeim. Cada um coloca o sinal massorético onde acha melhor. Aí muda o som, muda a fonética, entendeu? Agora, pelo Espírito da Verdade é que você vai entender qual é o nome verdadeiro. Mas vai também se relacionar com ele em Espírito e em verdade. Se você fizer uma pesquisa, um estudo, eu gostaria que anotasse, inclusive, no caderno, os inúmeros nomes que você vai poder usar. Nomes, títulos, entendeu? Nomes, títulos e qualificadores que estejam relacionados a ele. Eu não quero criar dúvida na sua cabeça, mas para provar o argumento que nós estamos apresentando aqui agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O sucessor de Yahushua, Moshe, né? Moisés, qual é o nome que é dado a ele no hebraico? Na transliteração que eles preferem. Né? Vamos supor que o nome, então, seja Yahushua,
Vamos supor. Aí você vem lendo lá um relato escritural falando do sucessor de Yahushua, Moisés, que é Josué, entre aspas, tá vendo? Cuja transliteração do nome aplicam como, por exemplo, Yahushua, né? Ou, se quisessem usar uma outra transliteração, entre aspas. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não usar os qualificadores a quem você está se dirigindo, você está invocando o sucessor de Yahushua ou o salvador da sua alma, né? E agora? Sai dessa. Então, os qualificadores são perfeitamente aceitos no hebraico, no relacionamento. Os títulos são perfeitamente aceitos. Alguém disse certa vez aqui em casa: se o nome de uma pessoa é... Como é que foi que ele disse? Se Manuel, se você chamar de Joaquim, ele vai atender. É cabeça de formiga doceira. O Altíssimo Soberano sabe o que você está falando com ele. Às vezes o camarada está falando nomes aí que diz que é o certo, é hebraico e tudo, e ele vai dizer para ele: eu nunca te conheci, nem sei quem é você. Entendeu? Nunca lhe conheci, né? Nunca lhe conheci. Então tem essas coisas todas. Os qualificadores, portanto, são perfeitamente aceitos. E isso joga por terra essas teorias que andam por aí. Se você invoca, você tem obrigatoriamente, se você diz que sabe um nome 100% verdadeiro, você tem a obrigação de acrescentar a esse nome também os qualificadores. Senão, aquele que é mais esperto pode dizer o quê? Perspicaz espiritualmente. Você está invocando quem? O sucessor de Moisés, de Yahushua, ou o salvador da sua alma? Seja sábio, prudente. O rei está voltando. Leve a sua família, os seus familiares, ao conhecimento do nosso incomparável Salvador. Depois vai tratar de assuntos de hebraico.